Olá pessoal, retomando o pensamento de Sócrates. Conforme eu falei, Sócrates aparece, é utilizado como personagem nos diálogos filosóficos de Platão. Platão escreveu tão somente através de diálogos, por meio de diálogos. Nos diálogos platônicos, na maior parte, Sócrates é utilizado como personagem principal. Então, pessoal, digamos que a forma que se vê Sócrates, sobretudo na história da filosofia, principalmente é segundo um viés platônico. Então, digamos assim, que o nosso Sócrates é um Sócrates segundo Platão. E acredita-se que Platão tenha, nos seus diálogos, apresentado, não é, Sócrates da forma devida, apresentado Sócrates, digamos que de uma forma autêntica, genuína e assim por diante. É ao menos o que a tradição, a história da filosofia, a filosofia acadêmica, digamos, que de modo geral vê dessa forma. Por que diálogos? Não é à toa aqui o recurso utilizado por Platão. Acredita-se que Sócrates tenha ensinado através de diálogos. Então, literalmente conversando. Não era um sujeito que gostava de palanque, não era um sujeito que gostava de honrarias, oriundas da vida política. Era uma pessoa simples, não é? Até onde se fala, inclusive, bastante feio, não é? Baixinho, não é? Não era bem apresentável, não é? Era rechonchudinho, fugia o que se entendia na Grécia Antiga por uma beleza, porém era dotado de uma inteligência, não é? Literalmente assim, sem tamanho. Então o que ele, apesar de uma série de críticas que sofreu na sua época, era uma pessoa, era um ser humano que se aproximava da outra e dialogava com a outra. Não importava se era escravo, não importava se era cidadão, se não era cidadão, se era criança, se era adulto, não importava. Tanto é que tem uma história, a gente não sabe se necessariamente é uma história verdadeira, mas uma história contada, então, que Sócrates tenha ensinado um escravo a demonstração do teorema de Pitágoras. E aí talvez você pense, poxa, mas o teorema de Pitágoras, não é? Eu estudo isso aí na escola, uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças. Agora pensa, galera, numa época em que o escravo, primeiro que era, não é, a ralé da sociedade, não era cidadão, não participava da vida política, não participava da polis, ou seja, da cidade-estado, não é? Politicamente falando. Era literalmente um sujeito para o trabalho braçal. Esse sujeito, aprender matemática é uma coisa que não se esperava que alguém fosse acreditar que isso seria possível. Mas Sócrates, até onde se sabe, acreditou que isso seria possível. Pois bem, a partir dessa ideia de que Sócrates ensinava por meio de diálogos, alguns materiais de filosofia citam que Sócrates possuía um método filosófico baseado nos diálogos. Por isso que
Tem material que até diz que é um método filosófico dialógico. Isso aqui não é novidade, isso aqui você encontra em muitos materiais didáticos, ok? Não é tese minha, nada inovador. Então a ideia é de que ele possuía um método que desenvolvia então seus diálogos seguindo então uma concepção prévia de como desenvolver o conhecimento. Este método era composto predominantemente de duas etapas. A primeira etapa seria a ironia. E a segunda etapa seria a maiêutica. Maiêutica. Também chamada de parto de ideias. Parto de ideias. Então vamos lá, a começar pela etapa da ironia. Na etapa da ironia, vamos entender que Sócrates, ao dialogar, ele fazia uma série de perguntas, não é? A pessoa com a qual ele dialogava. Por exemplo, na obra, no diálogo A República de Platão, Sócrates dialoga com Glauco. Ele questiona Glauco, mas qual que é a ideia de Sócrates? É que, através das respostas de Glauco percebesse em algum momento que ele não tinha conhecimento. Então, digamos que, por que chama de ironia? Porque Sócrates fazia uma série de perguntas, digamos até que irônicas, perguntas retóricas, não é? Existia sim um recurso até que persuasivo. Claro que existia, sem dúvida, pessoal. Nessa etapa da ironia, então qual que era o objetivo? O objetivo consiste em reconhecer a condição de ignorância. Ignorância, vamos lá, vocês sabem o significado, vamos comigo. A ausência de conhecimento. Então, reconhecer que não tem conhecimento. Eu sei que parece estranho isso, porque, em geral, o ser humano acredita que tem conhecimento. O ser humano, historicamente, ficou entendido como sendo animal racional, animal que se diferencia dos demais, animal que se desenvolve, animal que tem reflexão, etc, etc. Só que o que Sócrates quer colocar aqui é que todo ser humano tem limites. Não existe um ser humano ilimitado. E todo ser humano tem limites em relação àquilo que ele conhece. Então, se você fosse fazer uma autoanálise, você iria perceber que há muito mais coisas que você não conhece do que coisas que você conhece. Não é? Isso é simples. Não estou aqui fazendo demagogia, nem aqui querendo vender livro de autoajuda, não. Tá certo? Mas se você for um pouquinho autocrítico, você vai perceber que há muito mais coisas que você não conhece, das quais você não tem conhecimento, do que coisas que, de fato, você pode dizer assim, olha, eu tenho conhecimento disso. Não é? Então, por exemplo, falando de minha própria pessoa, eu tenho conhecimento da filosofia, mas não é um conhecimento, não é, profundo, não é, vasto,
de toda a filosofia, não é? Meu Deus, pessoal, há filósofos vivos hoje, Agamben, Zizek, não é? Zygmunt Bauman, sociólogo, mas pensador também da filosofia, faleceu recentemente, faleceu esse ano. Então, há muitos pensadores vivos, contemporâneos. Então, não, mesmo em relação à filosofia, não dá para chegar e dizer assim, olha, eu sei tudo de filosofia, porque não sei. Uma frase que representa essa etapa, frase que muitos já viram. Só sei que nada sei. Ou seja, eu conheço. O que eu conheço? Que eu não tenho o conhecimento. Essa é a ideia. Isso quer dizer só sei que nada sei. Eu tenho que ter consciência de que eu não tenho conhecimento. A partir disso, viabiliza-se a busca do conhecimento. Qual foi a situação em que esta frase foi dita? Não é? Segundo a própria historiografia de Platão. Essa frase foi dita por Platão, não é? Ao oráculo. Por quê? Começou-se a falar em Atenas que Sócrates era o homem mais sábio. Ele vai até o oráculo, se depara com o oráculo, não é? O oráculo pergunta. Aliás, o oráculo diz, Sócrates, estão falando que você é o homem mais sábio. Qual foi a resposta de Sócrates? Só sei que nada sei. O que disse o oráculo então? Eis o homem mais sábio. Por quê? Reconhece que nada sabe. Não é? Claro que parece uma coisa meio budista isso, não é à toa que há textos que traçam também relações entre budismo, Sócrates. Há uma série de textos, pessoal, que estabelecem inúmeras relações das mais aí que vocês possam imaginar. O próprio filme Matrix, por exemplo, se vocês fossem atentar ao Neo, personagem principal interpretado pelo ator Keanu Reeves, ora, o Neo ele faz um percurso socrático. Não é? Por quê? Neo perdido na sua vida, aquela coisa meio sem saber o que quer, não é? É hacker e tem um trabalho lá numa empresa que odeia, não é? Até que, em algum momento, ele começa a encontrar pessoas, a Trinity, o Morfeu, etc., começa a se questionar, ora, o que é essa Matrix, o que é isso, o que é aquilo. E ele descobre, então, mediante estes novos companheiros, ele descobre que esta realidade em que nós vivemos é uma pseudo-realidade, não é a realidade verdadeira. Não é? Isto é a Matrix. E que a realidade verdadeira é uma realidade que eles precisam enfrentar, que está catastrófica, não é? Que eles precisam agora desvelar, não é? Digamos, o desconhecido. Então, Matrix tem aí uma série de relações, esse filme, não é? Esse recurso cinematográfico, com o pensamento socrático, com Platão, o mito da caverna, de Platão, etc. Ok? Mas isso só foi uma singela observação que alguns materiais colocam, entre eles o livro didático Convite à Filosofia, da professora de Filosofia da USP, Marilena Chauí, que é aí um dos primeiros materiais didáticos de filosofia no Brasil. Um dos primeiros. Pois bem, a partir dessa etapa da ironia, viabiliza-se então a maêutica. O que seria a maêutica? Parto de ideias. Se é um parto, tem que sair algo, concorda? E sai algo de dentro. Então, parto de ideias quer dizer que as ideias já estão alojadas no indivíduo, mas agora tem que parir estas ideias. E qual é a primeira ideia que precisa surgir? É uma ideia, é um conhecimento sobre o mundo? Sócrates vai dizer, não, não é um conhecimento sobre o mundo. É um conhecimento sobre você. Por isso a frase que representa essa etapa é a frase conhece-te a
ti mesmo. Ou seja, vamos lá, autoconhecimento. Parece algo meio que livro de autoajuda. Claro que eu estou aqui agora sendo um pouquinho irônico, não é? Devido ao fato de haver muitos livros ruins de autoajuda, vamos falar bem a verdade. Claro que há os bons, há sempre os que se salvam. Mas quando eu falo aqui de autoconhecimento, é uma coisa séria, não é? Uma coisa séria. No sentido de que o primeiro indivíduo, a primeira pessoa, não é? A primeira coisa que você tem que conhecer é a si mesmo. Ou seja, buscar o autoconhecimento. Claro que isso é feito ao longo da vida. Não é algo da noite para o dia, não é algo em um passe de mágica. A partir do momento que ocorre o autoconhecimento, viabiliza-se buscar outros conhecimentos, que seriam então os conhecimentos sobre o mundo. Não é? Então aqui, digamos que é algo bem diferente de determinados valores que são defendidos no contexto atual. Não é? Então, no contexto atual, em geral, o que ocorre é um consumismo quase, digamos que desenfreado, para não dizer que sempre é desenfreado. O que ocorre no contexto atual é uma série de busca que o ser humano, infelizmente, pela conjuntura em que vive, acaba tendo que se sujeitar, que é muitas vezes a condições de trabalho, que não são as ideais, para obter lucro, dinheiro, etc., para o consumo e assim por diante. Então, digamos que, mediante a conjuntura atual, quando se fala de autoconhecimento, parece uma coisa meio assim espiritualizada, não é? Uma coisa assim, meio zen, não é? Meio que, é religião, não é? É espiritualidade. Aqui, na verdade, basicamente estou falando de um ponto de vista da racionalidade. Não é? De um ponto de vista racional, tem que ter autoconhecimento. Então, somente isso. Não é espiritualidade. Não é? Por enquanto, ainda não. Agora, veja. Falei, então, sobre o método dialógico de Sócrates. Agora, vamos falar aqui sobre alguns aspectos que interessam sobre a vida. Isso é algo que, em geral, nos livros de filosofia, você vai perceber que não se fala de vida de filósofo. Mas por que não? Porque não há uma tendência nos vestibulares e nem também na comunidade acadêmica da filosofia não há uma tendência em falar sobre vida de filósofo. Tá, pessoal? Não se fala. Vida de filósofo é algo que na universidade, se você quer saber, você acaba tendo que estudar por conta. Então você chega e fala, eu quero ler a biografia de Heidegger, que é um filósofo alemão contemporâneo. Então você vai lá, compra uma biografia e lê. Você não vê isso em sala de aula. Agora, curiosamente, estuda-se a vida de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates foi julgado injustamente em Atenas e condenado e levado à morte. Não é? Então você tem que entender um aspecto central da vida dele, que justamente é esse aspecto que, como ele era um sujeito que levava o conhecimento de forma gratuita, não cobrava nada, como ele era um sujeito que combatia as diferenças, vocês vão convir comigo que esse sujeito, de alguma forma, ele tem que ser eliminado. Mas por que tem que ser eliminado? Ora, ele tem que ser eliminado por uma sociedade em que, nessa sociedade, há aqueles que querem que as diferenças continuem. Há aqueles que querem, não é, que a discriminação aconteça. Há aqueles que querem que as diferenças políticas cresçam ao invés de diminuírem. Não é? Então, aqui só citando aqui, já que é uma aula, mas só citando um exemplo, que eu falaria normalmente em uma sala de aula, hoje mesmo, lendo o jornal, veja,
Pensando no caso dos Estados Unidos, ok? Hoje, o Trump diz, irei construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Certo? Beleza? Vamos lá? E depois o que ele diz? Quem vai pagar a conta? O México. Aí você diz, olha, mas o que tem a ver isso? Como assim? Ora, pessoal, o mundo inteiro está vendo isso. Não é? O mundo inteiro está vendo isso. Não é? O presidente do México diz, olha, nós não vamos pagar o muro. Então veja, é uma situação de injustiça? Eu estou me posicionando aqui, eu estou dizendo, sim, é uma situação de injustiça. Segundo a minha visão, segundo o meu viés, é uma situação de injustiça. Ok? Mas que está acontecendo. Em relação ao Sócrates, houve uma situação de injustiça que levou à morte de Sócrates. E aí, veja, após a morte de Sócrates, houve então uma imortalização do seu pensamento. Ele foi acusado de 2 crimes. Acusado de 2 crimes. Ele foi acusado de corromper a juventude. O que quer dizer corromper a juventude? Não contribuir com a autonomia da juventude, mas sim manipular a juventude. Ok? Veja, o que na história da filosofia se entende é que Sócrates tenha contribuído com a autonomia, com a emancipação da juventude. Mas o que os seus críticos na época apontaram de que ele estava corrompendo a juventude. Outro aspecto de uma descrença, outro aspecto do qual ele foi acusado, de uma descrença em relação em relação aos deuses. Por enquanto, pessoal, ficamos por aqui.